Quando você está passando por um problema, o que você faz? Você resolve o problema primeiro, depois você descansa? Ou você primeiro dá uma descansada para ver como vai resolver o problema? Bom, você quer saber a resposta? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você, tá legal? E se você deseja adquirir para você ou para dar de presente, é só clicar no link que aparece na descrição do vídeo, vai chegar lá na sua casa um livro poderoso, devocional, para que cada dia do ano você possa receber uma revelação do Senhor. No final vamos orar por você, pela sua família, mas não se esqueça antes de se inscrever aqui no canal, clica aqui, se inscreva aí para você receber essas verdades a cada manhã, tá legal? Nós temos aqui uma área especial de assinantes, com mais de 1.500 vídeos exclusivos para você ser muito abençoado. Só você assinar, se você desejar. Olha, a maneira de Deus agir, ela é totalmente diferente da nossa. Totalmente. A nossa maneira de agir é, se eu tenho um problema, primeiro eu tenho que resolver esse problema de qualquer custo. E aí muitas vezes a gente perde a noite de sono, fica nervoso, vai atrás de um monte de coisa, tenta de todas as maneiras. E se a gente conseguir resolver, aí a gente para dar uma descansada, né? Mas a maneira de Deus não. A maneira de Deus é oposta, porque na perspectiva de Deus tudo já está resolvido. Deus primeiro descansa, depois ele vê o resultado. Nós queremos ver o resultado primeiro. Nós temos essa tendência. Mas quando você anda com Deus, então, você precisa aprender a contrariar a sua natureza humana. É verdade. Porque a ordem do Senhor é que nós nos esforcemos não para resolver o problema, mas para descansar. Vamos escrever isso? Pega aí o seu livro, fala: eu me esforço não para resolver o problema, mas para descansar. Eu me esforço não para resolver o problema, vírgula, mas para descansar. Ok? É totalmente o contrário. Vamos ver isso aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A promessa de Deus para o povo de Israel era que ele iria libertá-los da escravidão e levá-los para uma terra especial que mana leite e mel. Veja que a Bíblia não está dizendo apenas que possui leite e mel, mas é que ela tinha fontes de leite e de mel, que fala, o leite fala do suprimento, né, da vida, e o mel fala da doçura, da alegria de viver. E interessante que existe algo muito incrível sobre os frutos dessa terra prometida, Canaã. Porque lá em Números 11:5 nos mostra isso, que os frutos do Egito, por exemplo, eram pepinos, melões, alhos, cebola. Todos eles dão na terra, você tem que agachar para pegar. Ou seja, tem que fazer um esforço. Os frutos da vida sem Deus, lá fora no mundo, é debaixo de esforço. Mas quando você lê Números 13:23, você encontra os frutos de Canaã, que é a terra da promessa, o lugar da fé vitoriosa. Lá, todos os frutos eram uvas, romãs e figos. Eles dão em árvores, você não precisa agachar. É só você estender a mão e pegar. Quando você vive em Deus, você não precisa fazer esforço para pegar a bênção. Você apenas crê. Estender a mão é crer. E você pode acessar aquilo que já é uma grande bênção para você. Colher os frutos do Egito dá muito trabalho lá fora. Mas na terra prometida, eu só me aproprio. Isso é tão poderoso. Por isso é que a Bíblia fala que tem que esforçar para descansar. Porque eu entendo, descansar não é fácil diante do problema, diante da tribulação, diante da situação que está te cercando. A gente tem muita dificuldade em conseguir descansar. Então, o esforçar aqui não é gemer, é orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até conseguir realmente entregar para Deus.
pedir a dele que ele que te ajude, não é? É dessa maneira, e isso vale a pena. Esse é o quadro da promessa de Deus de se apropriar das suas bênçãos, é um quadro que mostra que é muito fácil e muito simples se apropriar. Vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Olha o que diz. O Senhor também disse a eles que eles estavam dando grandes e boas cidades, que eles não edificaram, casas cheias de tudo que é bom, poços abertos que eles não abriram, vinhais e olivais que eles não plantaram. Tudo isso indicando aqui que Deus queria introduzi-lo numa obra consumada. Essa é que é a verdade. Isso é tão poderoso que nos revela claramente o que estava ali no coração do Senhor. Mas algo terrível aconteceu. A Bíblia fala que antes deles entrarem nessa terra prometida, quando eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, eles enviaram ali espias. Vai lá, dá uma olhada lá da terra, ver se é boa mesmo, como o Senhor falou. Ele não mandou olhar os inimigos, mandou olhar a terra, porque na verdade o que Deus queria era encher o coração deles de uma imagem de um lugar maravilhoso que Deus tinha para eles. Mas chegando lá, eles foram os gigantes, os inimigos. Tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos da bênção e olharam para a dificuldade. E ficaram incrédulos. Desculpa. É impressionante. Eles voltaram com uma atitude negativa, 10 espias deles, né? E a Bíblia fala que eles chegaram lá e viram os gigantes, os filhos de Anak. Interessante que em hebraico a palavra Anak significa coleira, significa uma corrente no pescoço. O que é uma corrente no pescoço? É um jugo que prende a pessoa está presa. Eles estavam presos, embora libertos de Faraó, ainda mantinham cativo uma mente de escravo do Egito. Isso que acontece com muitos de nós. Nascemos de novo, estamos libertos do diabo, mas porque a mente ainda é velha, ela está presa, ela tem uma corrente na sua mente, impedindo você de desfrutar o lugar da promessa que Deus preparou para você. Ao prestar atenção nos gigantes, eles se encheram de ansiedade, se encheram de preocupação, se encheram de medo e por isso nunca puderam entrar. É isso que tem impedido muitos de nós de apropriarmos do que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 3 mostra que os filhos de Israel não foram permitidos a eles entrar na terra porque duvidaram da promessa. Mas uma coisa interessante, porque a Bíblia fala, eles não entraram na terra da promessa porque duvidaram. Mas em Hebreus, capítulo 3, quando a Bíblia vai falar da terra da promessa, aleluia, ele fala da terra do descanso. Não entrarão no meu descanso. Ou seja, a Canaã de Deus hoje não é um lugar físico, é o descanso. Quando você descansa, você realmente acessa a promessa. Você acessa o lugar da bênção. Não é um lugar... Me perdoa. Acho que alguma coisa me fez uma alergia assim aqui. Você acessa a bênção no momento que você descansa. Essa é a terra verdadeira, o descanso. Descansou, você vai acessar o mel e o leite abundantes do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem, eu quero orar por você, para que você acesse essa terra, para que você realmente possa desfrutar de uma vida abundante. Quero que você creia nisso, que o Senhor vai te colocar lá. E assim que eu terminar, vou salvar esse vídeo, pega o link, compartilha com seus amigos, abençoe a vida de alguém. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Senhor, obrigado, te louvamos, te agradecemos, porque cremos que hoje a terra prometida não é um lugar físico, é o seu descanso, é o lugar da fé, é o lugar que nós cremos. E nesse momento podemos acessar todas as bênçãos prometidas neste lugar. Ajuda os meus irmãos a descansarem, lançar fora a ansiedade, o estresse e pela fé acessar
todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica no descanso, fica na terra prometida.